O megalodon, um tubarão colossal, com mandíbulas capazes de esmagar um carro. Mas, e se eu dissesse a vocês que existiram criaturas ainda maiores, gigantes que fariam até mesmo o poderoso megalodon parecer insignificante? Junte-se a mim em uma jornada ao passado, enquanto exploramos um mundo habitado por titãs. Preparem-se para se maravilhar com esqueletos maiores que casas e dentes que eclipsam qualquer predador moderno. Hoje, vamos encarar os verdadeiros gigantes da pré-história e descobrir quem, entre esses titãs, poderia desafiar o próprio megalodon. Imaginem um ser de tal magnitude que um único passo poderia sacudir a Terra. Essa era a realidade do Argentinosaurus. Este colossal saurópode perambulava pelo que hoje é a América do Sul há cerca de 90 milhões de anos. Com um comprimento que podia chegar a 40 metros, o Argentinosaurus era verdadeiramente um gigante entre gigantes. Sua cauda maciça, semelhante a um chicote, servia como uma defesa formidável contra qualquer predador ousado o suficiente para desafiá-lo. Nas terras selvagens da Patagônia, encontramos o Patagotitã. Este titanossauro colossal, cujo nome significa Titã da Patagônia, era um parente próximo do Argentinosaurus. Com um peso estimado em mais de 70 toneladas, o Patagotitã carregava consigo o peso de um rebanho inteiro de elefantes africanos. Se o megalodon encontrasse o Patagotitã em terra firme, seria como uma luta entre um cão e um elefante. As profundezas oceânicas sempre foram um mistério para a humanidade. Lendas de monstros marinhos gigantescos povoam o folclore de culturas ao redor do mundo. Uma dessas criaturas lendárias é o Kraken, frequentemente descrito como uma lula ou polvo gigante. Embora a existência do Kraken lendário seja improvável, a realidade nos presenteia com criaturas igualmente impressionantes, as lulas gigantes. Nossa jornada nos leva agora de volta ao passado, para a densa floresta amazônica de milhões de anos atrás. Lá, nos rios sinuosos, espreitava um predador que faria até mesmo o crocodilo de água salgada moderno tremer de medo, o purussauro. Este crocodilo gigante, com um nome que significa lagarto do rio Purus, era um verdadeiro monstro de rio. Com um comprimento estimado em 12 metros, o purussauro era um predador de emboscada, pacientemente esperando por presas desavisadas. E assim, nossa jornada através do tempo chega ao fim. Vimos criaturas que desafiam a nossa imaginação, gigantes que fazem o poderoso megalodon parecer pequeno em comparação. Do Argentinosaurus ao Amphicoelias, do Patagotitã à baleia azul, cada um desses animais nos lembra do poder da natureza. O megalodon ainda ocupa um lugar de destaque no nosso imaginário como um dos predadores mais formidáveis que já existiram. Qual desses titãs do passado vocês acharam mais impressionante? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos sobre os mistérios e maravilhas do nosso planeta. Gap 2. Mas antes de nos despedirmos, não podemos deixar de mencionar um dos mais fascinantes predadores do Cretáceo, o Spinosaurus. Este colosso carnívoro, que viveu há cerca de 100 milhões de anos, era até maior que o famoso Tiranossauro Rex. Gap 1. Com impressionantes 15 metros de comprimento e pesando até 7 toneladas, o Spinosaurus reinava supremo em seu habitat. Ele era adaptado tanto para a terra quanto para a água, com suas patas traseiras robustas e garras afiadas que o ajudavam a capturar presas tanto em rios quanto em lagos. Suas narinas, localizadas no topo do focinho, permitiam que respirasse enquanto nadava, similar a um crocodilo moderno. Gap 1. Uma das características mais icônicas do Spinosaurus é a vela em suas costas, formada por espinhos neurais alongados. Esta estrutura, que poderia ter até 2 metros de altura, possivelmente servia para regular a temperatura corporal.
exibir-se para parceiros ou intimidar rivais. Gap 1. O Spinosaurus é um lembrete de que o reino dos dinossauros era repleto de diversidade e adaptações incríveis. Cada gigante que já percorreu a Terra tem uma história única e fascinante que nos ajuda a entender melhor a evolução da vida no nosso planeta. Gap 1. E assim, nossa jornada através do reino dos gigantes chega ao fim. Qual desses titãs do passado vocês acharam mais impressionante? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos sobre os mistérios e maravilhas do nosso planeta. Gap 3. Até a próxima! Gap 2. Mas antes de fecharmos este capítulo sobre os titãs do Cretáceo, precisamos mergulhar nas profundezas dos mares antigos para conhecer outro predador formidável, o Mosasauro. Imaginem, gente, esse réptil marinho colossal, que dominou os oceanos entre 80 e 66 milhões de anos atrás, era o rei absoluto do seu domínio aquático. Tipo um Neymar dos mares, só que bem mais assustador. Gap 1. Alcançando comprimentos de até 17 metros, tipo um ônibus articulado, e pesando até 15 toneladas, o equivalente a uns 3 elefantes africanos, o Mosasauro era um predador de topo de cadeia, apavorando todas as outras criaturas marinhas. Seu corpo alongado, cauda poderosa e membros em forma de remo o tornavam um nadador ágil e eficiente, capaz de dar umas arrancadas de velocidade impressionantes para emboscar suas presas. Gap 1. E para vocês terem uma ideia da força desse bicho, o Mosasauro tinha uma mandíbula com dupla articulação e dentes cônicos afiadíssimos que permitiam agarrar e esmagar os ossos de suas vítimas, desde peixes e lulas até outros répteis marinhos. Sua estratégia de caça era tipo a de um jacaré ficar de tocaia nas profundezas, esperando o momento perfeito para atacar com precisão e potência. Gap 1. A dominância do Mosasauro nos mares do Cretáceo era inigualável, e seus fósseis foram descobertos em várias partes do mundo, mostrando que ele estava por toda parte. Esse gigante marinho é uma prova da diversidade e adaptabilidade da vida nos oceanos pré-históricos. Gap 1. Ao refletirmos sobre esses gigantes incríveis que um dia habitaram a terra e o mar, ganhamos uma compreensão mais profunda da história complexa e fascinante da evolução do nosso planeta. Qual desses titãs antigos vocês acham mais impressionante? Compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever para mais jornadas pelos mistérios e maravilhas do nosso mundo. Gap 3. Até a próxima, pessoal. Gap 2. Mas antes da gente terminar essa jornada incrível pelos gigantes do passado, temos mais uma criatura colossal para apresentar: a Titanoboa. Imaginem só encontrar uma cobra tão grande que faria qualquer serpente de hoje parecer pequena. É isso mesmo, pessoal. A Titanoboa foi a maior cobra já descoberta, e ela viveu há uns 60 milhões de anos, durante o Paleoceno. Gap 1. Esse titã pré-histórico podia chegar a uns impressionantes 12,8 metros de comprimento, mais ou menos o tamanho de um ônibus escolar, e pesava mais de 1 tonelada. Seu tamanho e força faziam dela o maior predador da sua época, dominando as florestas tropicais do que hoje é a América do Sul. Imagina só, passeando por aqui como se fosse a Avenida Paulista. Gap 1. A dieta da Titanoboa era tão formidável quanto seu tamanho. Ela se alimentava principalmente de peixes grandes e até de crocodilos, que ela dominava e engolia inteiros facilmente. Com suas espirais enormes e força incrível, a Titanoboa emboscava suas presas na água, usando a constrição para sufocá-las antes de consumi-las. Gap 1. A estratégia de caça dessa cobra gigante era furtiva e eficiente. Ela ficava à espreita, camuflada nas águas escuras dos rios antigos, e atacava com a velocidade de um raio quando um animal desavisado se aventurava perto demais. A força de sua constrição era tão poderosa
que podia esmagar ossos e imobilizar até as presas mais robustas, tipo um aperto de mão do Hulk. Gap 1. Fósseis da Titanoboa foram encontrados na Formação Cerrejón, na Colômbia, dando-nos um vislumbre de um mundo onde essa serpente colossal reinava absoluta. Sua descoberta forneceu informações valiosas sobre a evolução das cobras e os ecossistemas do passado. Gap 1. Ao refletirmos sobre as criaturas inspiradoras que um dia vagaram pelo nosso planeta, a Titanoboa se destaca como um testemunho da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Qual desses gigantes antigos vocês acham mais fascinante? Compartilhem suas ideias nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever para mais explorações pelos mistérios e maravilhas do nosso mundo. Gap 3. Até a próxima, pessoal! Gap 2. Mas antes da gente terminar essa jornada incrível pelos gigantes do passado, temos mais uma criatura colossal para apresentar: o Quetzalcoatlus. Imaginem encontrar um réptil voador tão imenso que faria até as maiores aves de hoje parecerem pequenas. É isso mesmo, pessoal. O Quetzalcoatlus foi o maior pterossauro já descoberto e viveu há cerca de 70 milhões de anos, durante o período Cretáceo Superior. Gap 1. Esse titã pré-histórico tinha uma envergadura de asas impressionante, que podia chegar a 11 metros, mais ou menos o tamanho de um aviãozinho, tipo aqueles que fazem propaganda nas praias do Guarujá. Com uma altura equivalente à de uma girafa quando em terra firme, o Quetzalcoatlus era o verdadeiro rei dos céus, dominando o ar com suas asas enormes e presença formidável. Gap 1. A forma como o Quetzalcoatlus voava era simplesmente extraordinária. Com seus ossos ocos e leves e músculos poderosos, ele conseguia planar por longas distâncias, usando correntes térmicas para se manter no alto com o mínimo esforço. Isso permitia que ele viajasse por distâncias enormes em busca de comida, tornando-se um mestre dos céus, tipo um asa-delta gigante sobrevoando o Parque Ibirapuera. Gap 1. Alimentando-se de uma dieta que provavelmente consistia em peixes, pequenos vertebrados e carniça, o Quetzalcoatlus usava seu bico longo e pontudo para capturar presas tanto na terra quanto na água. Sua visão aguçada e voo ágil o tornavam um caçador formidável, capaz de avistar e capturar suas presas com precisão, quase como um gavião pegando um lagarto na Praça da Sé. Gap Busy. Fósseis de Quetzalcoatlus foram encontrados na América do Norte, principalmente no Texas, nos dando um vislumbre de um mundo onde esse pterossauro colossal reinava supremo. Sua descoberta forneceu informações valiosas sobre a evolução do voo e os diversos ecossistemas do período Cretáceo. Gap 1. Ao refletirmos sobre as criaturas inspiradoras que um dia vagaram pelo nosso planeta, o Quetzalcoatlus se destaca como um testemunho da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Qual desses gigantes antigos vocês acham mais fascinante? Compartilhem suas ideias nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever para mais explorações sobre os mistérios e maravilhas do nosso mundo. Gap 3. Até a próxima, pessoal. Gap 2. Mas antes de concluirmos essa jornada incrível pelos gigantes do passado, temos mais uma criatura colossal para apresentar: a Megalânia. Imaginem encontrar um lagarto tão imenso que faria os maiores répteis de hoje parecerem filhotes. É isso mesmo, pessoal. A Megalânia foi o maior lagarto terrestre já descoberto e viveu na Austrália durante o Pleistoceno, há cerca de 50 mil anos. Gap 1. Esse titã pré-histórico podia atingir comprimentos de até 7 metros, maior que um carro popular. Pesando até 1000 quilos, era um verdadeiro monstro no cenário australiano. Imaginem um dragão de Komodo gigante, mas ainda mais formidável, vagando pelo Outback ancestral. Gap 1. A Megalânia era um predador de topo de cadeia, com uma dieta que provavelmente consistia em grandes mamíferos, aves e até outros répteis.
Seus membros poderosos e garras afiadas permitiam que ela emboscasse e dominasse suas presas com facilidade. Equipada com dentes serrilhados, a Megalania podia dar uma mordida letal, causando perda maciça de sangue e choque em suas vítimas. Gap 1. As estratégias de caça da Megalania eram tão terríveis quanto eficazes. Esse lagarto gigante usava seu olfato e visão aguçados para rastrear presas, espreitando silenciosamente antes de lançar um ataque rápido e brutal. Suas mandíbulas fortes e mordida venenosa garantiam que, uma vez que tivesse sua presa em suas garras, a fuga era quase impossível. Imaginem um predador com a furtividade de um jacaré-açu e a força de uma onça pintada, e vocês terão uma ideia do que a Megalania era capaz. Gap 1. Fósseis de Megalania foram descobertos em várias partes da Austrália, fornecendo informações valiosas sobre o ecossistema pré-histórico do continente. Essas descobertas ajudaram os paleontólogos a reconstruir a vida e os hábitos desse enorme lagarto, pintando um quadro de uma terra onde gigantes vagavam. Gap 1. Refletindo sobre as criaturas inspiradoras que habitaram nosso planeta, a Megalania se destaca como um testemunho da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Qual desses gigantes antigos vocês acham mais fascinante? Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever para mais explorações nos mistérios e maravilhas do nosso mundo. Gap 3S. Até a próxima, pessoal! E aí, pessoal? Antes de terminar nossa incrível jornada pelos titãs do passado, temos mais uma criatura colossal para apresentar, o Liopleurodon. Imaginem dar de cara com um predador marinho tão imenso que faria os maiores tubarões de hoje parecerem peixinhos de aquário, tipo um bagre perto de uma tucunaré-açu da Amazônia. O Liopleurodon foi um dos répteis marinhos mais temíveis do período Jurássico, há cerca de 160 milhões de anos. Esse leviatã dos mares podia atingir comprimentos de até 25 metros, rivalizando com o tamanho de uma baleia azul atual. Com um crânio enorme e mandíbulas poderosas, ele era o verdadeiro rei do pedaço nos oceanos antigos, tipo um gabigol dos mares jurássicos. As estratégias de caça do Liopleurodon eram tão aterrorizantes quanto eficazes. Equipado com 4 membros fortes, semelhantes a remos, ele podia se impulsionar pela água com velocidade e agilidade inacreditáveis. Seu olfato apurado permitia rastrear presas a grandes distâncias. E quando ele colocava a presa na mira, já era mais fácil ganhar na Mega Sena do que escapar. As mandíbulas do Liopleurodon eram cheias de dentes afiados e cônicos, perfeitos para agarrar e dilacerar grandes animais marinhos. Sua dieta provavelmente consistia em peixes, lulas e até outros répteis marinhos. Pensem num predador com a furtividade de um jacaré-açu do Pantanal e a força de uma orca, e vocês terão uma ideia do que o Liopleurodon era capaz. Fósseis de Liopleurodon foram descobertos em várias partes da Europa, fornecendo informações valiosas sobre o ecossistema marinho do Jurássico. Essas descobertas ajudaram os paleontólogos a reconstruir a vida e os hábitos desse enorme predador marinho, pintando um quadro de oceanos repletos de criaturas gigantescas. Refletindo sobre as criaturas inspiradoras que já habitaram nosso planeta, o Liopleurodon se destaca como um testemunho da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Qual desses gigantes antigos vocês acham mais fascinante? Compartilhem suas ideias nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever para mais explorações pelos mistérios e maravilhas do nosso mundo. Até a próxima, pessoal! Fui! Olá, pessoal, tudo bem? Antes de terminar nossa incrível jornada pelos titãs do passado, temos mais uma criatura colossal para apresentar, os Sarcosuchus. Imaginem dar de cara com um crocodilo tão imenso que faria os maiores crocodilos de hoje parecerem lagartixas inofensivas, tipo as que a gente encontra no sítio da avó. O Sarcosuchus, também conhecido como Super Croc, viveu há cerca de 110 milhões de anos, durante o período Cretáceo, no que hoje é a África.
Esse predador gigantesco podia chegar a 12 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas, o tamanho de um ônibus articulado lotado em São Paulo na hora do rush. Com seu focinho alongado e cheio de mais de 100 dentes afiados, o Sarcosuchus era uma força da natureza nos rios e pântanos da época. A dieta do Sarcosuchus era tão formidável quanto seu tamanho. Ele provavelmente se alimentava de várias presas, incluindo peixes, tartarugas e até dinossauros que se aventurassem perto da água. Imaginem a força e a furtividade de um crocodilo do Nilo, mas em uma escala épica, tipo um filme do Spielberg. O Sarcosuchus ficava à espreita, parcialmente submerso, com seus sentidos aguçados para detectar o menor movimento. Quando uma presa em potencial se aproximava, ele explodia da água com a velocidade de um raio, usando suas poderosas mandíbulas para agarrar a vítima. A estratégia de caça do Sarcosuchus era aterrorizante e eficiente. Suas patas e cauda fortes permitiam que ele se lançasse da água com uma força incrível, enquanto seu crânio robusto e músculos da mandíbula garantiam que, uma vez capturada, a presa não tinha chance de escapar. Esse predador dominava as águas, apavorando qualquer criatura que ousasse cruzar seu caminho. Fósseis de Sarcosuchus foram descobertos no deserto do Saara, fornecendo informações valiosas sobre o ecossistema da África Antiga. Essas descobertas ajudaram os paleontólogos a reconstruir a vida e os hábitos desse crocodilo enorme, pintando um quadro vívido de um mundo pré-histórico dominado por gigantes. Refletindo sobre as criaturas inspiradoras que já habitaram nosso planeta, o Sarcosuchus se destaca como um testemunho da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Qual desses gigantes antigos vocês acham mais fascinante? Compartilhem suas ideias nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever para mais explorações pelos mistérios e maravilhas do nosso mundo. Até a próxima, pessoal. Fui! Olá, pessoal! Antes de terminarmos nossa incrível jornada pelos titãs do passado, temos mais uma criatura colossal para apresentar, o Giganotosaurus. Imaginem encontrar um predador tão imenso que faria até mesmo o poderoso T-Rex parecer menos assustador. Tipo, imagina só, trombar com esse monstro aqui em Sampa? Ia ser mais assustador que enfrentar o trânsito na Marginal Pinheiros em horário de pico. O Giganotosaurus, cujo nome significa lagarto gigante do sul, vagava pelo que hoje é a América do Sul, especificamente a região da Patagônia, há cerca de 98 milhões de anos, durante o período Cretáceo Superior. Esse carnívoro temível podia atingir comprimentos de até 13 metros e pesar até 14 toneladas, tornando-se um dos maiores terópodes já descobertos. Para ter uma ideia, isso é quase o tamanho de um ônibus articulado. Com seu crânio enorme, cheio de dentes serrilhados projetados para cortar carne, o Giganotosaurus era um predador no topo do seu ecossistema. Suas poderosas patas traseiras permitiam que ele se movesse rapidamente, enquanto sua cauda grande e musculosa fornecia equilíbrio e agilidade. Ao contrário de muitos outros terópodes grandes, o Giganotosaurus tinha braços relativamente curtos, mas ainda robustos e equipados com garras afiadas, perfeitas para agarrar presas. Dá para imaginar a força desse bicho? O Giganotosaurus prosperou em um habitat exuberante e florestal, repleto de outros dinossauros, incluindo herbívoros enormes como o Argentinosaurus. Esse ambiente forneceu amplas oportunidades de caça para o nosso predador colossal, que provavelmente se alimentava desses saurópodes gigantescos, usando seu tamanho e força para derrubar até mesmo os oponentes mais formidáveis. Era tipo um churrascão jurássico, só que bem mais perigoso. Paleontólogos acreditam que o Giganotosaurus pode ter caçado em bandos, usando ataques coordenados para derrubar presas grandes. Esse comportamento social os tornaria ainda mais formidáveis, já que um grupo desses predadores, trabalhando juntos, seria uma força imparável. Imagina essa turma toda junta, seria como uma torcida organizada de dinossauros famintos.
descobertas de fósseis na região da Patagônia forneceram informações valiosas sobre a vida e os hábitos dos giganotossauros. Essas descobertas ajudaram os cientistas a montar uma imagem vívida de um mundo onde gigantes vagavam e o giganotossauros reinava supremo. Refletindo sobre as criaturas inspiradoras que habitaram nosso planeta, o giganotossauro se destaca como um testemunho da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Qual desses gigantes antigos vocês acham mais fascinante? Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever para mais explorações sobre os mistérios e maravilhas do nosso mundo. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Antes de terminarmos nossa incrível jornada pelos titãs do passado, temos mais uma criatura colossal para apresentar: o Shastasaurus. Imaginem encontrar um réptil marinho tão grande que faria até as maiores baleias de hoje parecerem pequenas. Tipo, imagina só, encontrar um bicho desses nadando em Ubatuba ia ser demais. O Shastasaurus, o maior ictiosauro já descoberto, nadou pelos mares antigos há aproximadamente 210 milhões de anos, durante o período Triássico Superior. Esse enorme réptil marinho podia atingir comprimentos de até 21 metros, o que é mais ou menos o tamanho de um prédio de 7 andares. Dá para imaginar? Quase a altura do MASP. Diferente de outros ictiossauros, o Shastasaurus tinha um corpo relativamente esguio, o que o ajudava a se mover com graça pela água, apesar de seu tamanho gigantesco. Em termos de dieta, o Shastasaurus era um gigante gentil. Em vez de caçar animais grandes, ele se alimentava principalmente de presas de corpo mole, como lulas e outros cefalópodes. Seu focinho alongado e sem dentes era perfeitamente adaptado para a alimentação por sucção, permitindo que capturasse com eficiência suas presas escorregadias. Imaginem uma criatura tão grande, mas tão especializada em seus hábitos alimentares. É realmente uma maravilha da evolução. O Shastasaurus prosperou nos vastos e quentes mares do período Triássico. Essas águas eram repletas de vida, fornecendo alimento abundante e um ambiente perfeito para esse gigante florescer. Com seu corpo hidrodinâmico e cauda poderosa, o Shastasaurus podia percorrer grandes distâncias em busca de comida, tornando-se um dos predadores marinhos mais bem-sucedidos de seu tempo. Paleontólogos descobriram fósseis do Shastasaurus na América do Norte e na China, fornecendo informações cruciais sobre a vida dessa magnífica criatura. Essas descobertas pintam um quadro vívido de um mundo onde gigantes marinhos dominavam os oceanos, e o Shastasaurus reinava supremo. Refletindo sobre as criaturas inspiradoras que habitaram nosso planeta, o Shastasaurus se destaca como um testemunho da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra. Qual desses gigantes antigos vocês acham mais fascinante? Compartilhem suas ideias nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever para mais explorações pelos mistérios e maravilhas do nosso mundo. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Antes de concluirmos nossa incrível jornada pelos titãs do passado, temos mais uma criatura colossal para apresentar: o Amphichelias. Imaginem encontrar um dinossauro tão enorme que faria os maiores animais terrestres de hoje parecerem anões. Imaginem só, uma criatura tão gigantesca que faria os prédios mais altos de São Paulo, como o Mirante do Vale, parecerem meros brinquedos. O Amphichelias, um dos maiores dinossauros já descobertos, percorreu a Terra há aproximadamente 150 milhões de anos, durante o período Jurássico Superior. Este saurópode gigante podia atingir comprimentos de até 60 metros ou cerca de 200 pés, tornando-se um dos animais mais longos que já existiu. Pensem nisso! É mais longo que uma baleia azul e quase o comprimento de 2 aviões Boeing 737 colocados de ponta a ponta. Seria como ir do MASP até o estádio do Morumbi. Quase. O Amphichelias tinha uma cauda longa e chicoteante e um pescoço que podia se esticar para alcançar as árvores mais altas.
permitindo-lhe alimentar-se da vegetação exuberante que florescia durante o período Jurássico. Seu tamanho enorme e estrutura esquelética única forneciam a força e o suporte necessários para carregar seu peso colossal, estimado em cerca de 120 toneladas. Isso é o equivalente a cerca de 20 elefantes africanos. Imaginem a quantidade de pastel de feira que esse bicho não comeria. Vivendo no que hoje é a América do Norte, o Amphichelias prosperou em um clima quente e úmido, cercado por vastas florestas e abundante vida vegetal. Este ambiente forneceu o habitat perfeito para um herbívoro tão colossal, permitindo-lhe sustentar seu apetite gigantesco, alimentando-se de samambaias, coníferas e outras plantas pré-históricas. Uma das características mais singulares do Amphichelias são suas vértebras. O nome Amphichelias significa duplo oco, referindo-se às vértebras profundamente côncavas que ajudavam a aliviar seu esqueleto, mantendo a força. Esses ossos especializados foram cruciais para suportar seu tamanho imenso e permitir que se movesse com relativa facilidade, apesar de sua enorme massa. Os paleontólogos descobriram apenas alguns fósseis do Amphichelias, mas essas descobertas forneceram informações valiosas sobre a vida deste gigante magnífico. A escala e a adaptabilidade do Amphichelias destacam a incrível diversidade de vida que um dia percorreu nosso planeta. Refletindo sobre as criaturas inspiradoras que habitaram nosso mundo, o Amphichelias se destaca como um testemunho das maravilhas da evolução e das possibilidades ilimitadas da natureza. Qual destes gigantes antigos vocês acham mais fascinante? Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever para mais explorações nos mistérios e maravilhas do nosso mundo. Até a próxima! Continuem curiosos e continuem explorando. Tchau, tchau!